Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha consagrar, santificar a vida de cada um, Senhor. E venha nesta noite com a alegria dizimar para estar na tua casa. Repreende todo devorador, repreende todo migrador, Senhor. Amém, Jesus. Multiplica, Senhor. 100 vezes mais. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus, Jesus. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao evangelista Raimundo para orar. O nosso evangelista abençoado, né? Glória a Deus. Dirá que sempre quando a gente convida, olá, evangelista. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Vamos ficar ligado, que Deus vai usar ele para falar conosco. O que Deus, não sei o que Deus vai trazer, mas eu sei que Deus vai falar conosco mais ainda esta noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmão. Amém. Vamos para cá, por favor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro diante da tua presença, no teu altar. Pai, entregando nas tuas mãos agora a vida do meu filho. Ó Deus, em nome de Jesus, do Espírito Santo, do Senhor da glória. Ó Deus, conduz agora o teu filho para trazer mensagem para a tua igreja. Sim, Deus. Poderosamente nesta noite, Deus, fica à vontade, meu Pai, para usar o teu filho como instrumento do Senhor, meu Pai. Sim, Em Deus. nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, que nós te oramos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração anseia ouvir a tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração anseia ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz, queridos. Amém. Nós glorificamos ao nome do Senhor por essa oportunidade, privilégio que nós temos. Aleluia. Estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Adorá-lo em profundidade, adorá-lo, como diz a palavra, em espírito e em Verdade. Enquanto vocês estavam entoando esse cântico, eu fiquei pensando, meu Deus, será que de fato nós, né, estamos desejando ouvir a sua voz? Será que de fato nós estamos aqui com os nossos corações inclinados, prostrados aos pés do Senhor, para não só ouvirmos a sua voz, mas para colocarmos em prática aquilo que essa voz está trazendo para nós? Fala comigo agora, Senhor. Oh, aleluia. Esse desejo vem do profundo da sua alma? Louvado seja Deus. Porque nós, queridos, por vezes apenas reproduzimos aquilo que ouvimos e nem sempre nós internalizamos. Será que é apenas um cântico ou é a expressão de um desejo profundo
da alma. Fala comigo agora, Glórias a Senhor. Deus. E o que eu pretendo fazer com aquilo que o Senhor trouxer para mim. Amém, queridos? Então isso é uma oração. Quando nós cantamos Fala Comigo Agora, eu entendo isso como uma oração que brota do mais profundo do nosso ser. E que de fato o nosso coração esteja tão desejoso assim da sua palavra e que nós possamos aplicá-la cabalmente em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar esse propósito diante de Deus. Amém. Vamos colocar a nossa vida diante dele. Amém? Por favor, queridos, queiram abrir suas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 22. Primeiro Samuel, capítulo de número 22. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5. Todos acharam? Amém. Alguém ainda não achou? Então façamos a leitura da sua palavra. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: Deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. O profeta Gade, porém, disse a Davi: Não fiques neste lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Assim Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Senhor, que tu possas, ó Deus, nos dar o discernimento da sua palavra e nos dar também, ó Deus, a capacidade de aplicá-la plena e cabalmente nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, queiram assentar-se. Glória a Deus. Davi na caverna de Adulão. Eu não sei se vocês já leram, já ouviram alguma pregação nesse sentido, mas eu quero aqui, sob a direção do Espírito Santo de Deus, fazer nova esta palavra, esta narrativa, e que ela possa trazer edificação, renovo, consolo, conforto e conhecimento para vós. Queridos, aqui trata-se da história de um dos maiores líderes do povo hebreu, a história de Davi, o grande rei Davi. Para nós entendermos, no entanto, o contexto dessa narrativa, precisamos fazer uma retrospectiva, para entendermos como toda essa situação chegou nesse ponto. Acontece que o profeta Samuel, ele servia ali ao Senhor junto ao povo. E o povo observava que as outras nações possuíam um rei, mas Israel não possuía um rei humano. Eles então desejaram um rei humano. E eles foram até o profeta Samuel e disseram a Samuel: Nós queremos um rei. E Samuel ficou indignado, porque Samuel sabia perfeitamente que Deus estava reinando sobre o povo. E Deus disse para Samuel: Samuel, não fiques indignados, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Oh, glória! E então o povo escolheu um rei,
E esse rei foi Saul. O povo escolheu o rei, e o rei chamava-se Saul. O primeiro rei que o povo hebreu teve, o primeiro rei humano. E o rei Saul, ele foi então ungido. E Saul mostrou-se um rei desobediente à palavra de Deus, desobediente ao mandamento de Deus, desobediente ao direcionamento de Deus. Ele foi reprovado por Deus. Deus então disse para Samuel que o reino de Saul havia terminado. O reinado de Saul havia terminado. Ele iria ungir um novo rei. Aleluia. E ele então direcionou Samuel para que fosse na casa de um varão chamado Jessé. E chegando na casa de Jessé, Deus disse que mostraria a Samuel a quem ele deveria ungir rei. E Samuel, quando viu os filhos de Jessé, cada um maior do que o outro, cada um mais forte do que o outro, cada um mais imponente do que o outro, Samuel dizia: certamente é este aqui. E Deus dizia: não é este, Samuel. E entrava um outro forte, robusto, musculoso, e Samuel: deve ser esse. E Deus disse: não é este, Samuel. E Jessé trazia um filho após outro, e Deus revelava para Saul: não é nenhum destes, até que terminaram todos os filhos. E, intrigado, Samuel perguntou: não há mais nenhum? Foi aí que Jessé lembrou: existe um, é o derradeiro, é o caçula, é o menor, é o menos importante, é o menos valorizado. E onde é que ele está? Ele está lá no campo, longe, cuidando das ovelhas. Então o profeta diz: então traga ele aqui. Nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E finalmente trouxeram Davi. E quando Davi chegou, Samuel olhou para ele e disse: se não eram esses grandes fortes aqui, imagine esse. E aí Deus disse assim: é exatamente esse. Aleluia. E Samuel tomou um susto, estava em choque. Como é que Davi, baixinho, magrinho, da canela torta, franzino, ruivo, vai ser ungido rei? Um rei, pelo costume dele, tinha que ser um guerreiro forte, alto, valente, robusto, malhado, da academia. Davi era um tampinha de 1,60 m. E ainda por cima era ruivo, porque na cultura judaica, o ruivo, ele é desprezado, ele é desvalorizado. Então Davi, fisicamente, tinha tudo para não ser um rei, conforme o padrão humano, conforme o padrão do homem. Mas ele tinha tudo para não ser um rei, conforme o padrão de Deus. Saul tinha tudo para ser um rei, conforme o padrão do homem. Mas Saul não tinha o padrão de Deus, porque o padrão de Deus não está na aparência física. O padrão de Deus não está no exterior. O padrão de Deus está no interior. O padrão de Deus está naquilo que contém o teu coração. E é por isso que Deus diz, né? A palavra revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Glória a Deus. Está entendendo que? Então Davi ali é ungido rei. E no momento em que Davi é ungido rei, nesse exato momento nós temos dois reis. Porque Saul ainda não havia sido deposto. Saul ainda estava governando. Nós temos agora dois monarcas reinando em Israel. Um rei de fato e um rei de direito. Quem é o rei de fato? Saul. Quem é o rei de direito? Davi. E por que Davi é o rei de direito? Porque o povo de Deus é governado mediante um regime teocrático. O que é um regime teocrático? Teo vem de teos, do grego, quer dizer Deus.
Deus no poder. Teocracia é Deus no poder. É Deus no controle. E democracia é o povo no poder, o povo no controle. Glória. E toda vez que o povo assume o poder e assume o controle, algo errado vai acontecer. Então nós temos dois reis. E nesse momento, Davi começa a aparecer. A trajetória de Davi começa. O sucesso de Davi começa. Ele começa a se destacar a partir do momento em que ele foi ungido por Samuel. Mais adiante, nós temos um cenário de guerra. Israel estava vivendo ali no contexto de guerra contra os filisteus. E havia ali no fronte, de um lado estava o exército de Israel, do outro lado estava o exército dos filisteus. E havia um guerreiro do lado dos filisteus que estava desafiando qualquer soldado, qualquer guerreiro de Israel para lutar contra ele. E este guerreiro zombava de Israel. E esse guerreiro desprezava Israel. E todos os soldados, todos os guerreiros de Israel temiam aquele homem. Então Davi, o pai de Davi, Jessé, manda Davi levar mantimento para os seus irmãos. E quando Davi ele chega lá nesse fronte, ele ouve e vê aquele guerreiro gritando e zombando de Israel. E ele diz: quem é esse circunciso? Aleluia. Que está zombando do exército do Deus vivo. Oh, glória. Como era o nome do gigante? Golias. Vocês já vão começar a aprender algo novo aqui. Amém. Nós somos espirituais. E as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Amém. Todos olhavam para Golias e enxergavam em Golias um gigante. Davi era o único que olhava para Golias e enxergava Golias um anão, porque Davi olhava com os olhos espirituais. Não existe gigante contra você, você é o gigante. Tudo depende de perspectiva. Com que olhos você está olhando para o seu inimigo? Com que olhos você está olhando para o seu problema? Com que olhos você está olhando para o seu adversário? Se você olhar com seus olhos físicos e naturais, você vai enxergá-lo um gigante. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai saber que você, em Deus, você é o gigante. Glória a Deus. E ninguém pode contra você. Davi era o único que tinha esse discernimento espiritual e via em Golias um anãozinho. Quem é esse que afronta, que desafia? Eu vou combatê-lo e eu vou derrotá-lo, porque eu vou em nome do Deus dos exércitos. E ele parte para cima e mata aquele inimigo. Vou aproveitar, eu sempre de abrir parêntese, porque é muita coisa para passar para vocês. Eu sei que o tempo não Glória dá. a Deus. Nós poderíamos parar aqui e ficar só aqui falando sobre gigantes. Sabe por quê? Porque nós estamos nos apequenando diante dos nossos inimigos. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos a nossa própria identidade. Oh, Deus. Nos olhamos no espelho e não conseguimos perceber que nós somos. Não conseguimos perceber aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Nós olhamos para o espelho e enxergamos um anão. Porque nós vemos e percebemos de forma distorcida. Mas Deus nos enxerga exatamente como nós somos. E nós somos gigantes, porque Ele nos fez gigantes. Glória a Deus. Então, se você olha para o seu inimigo de uma perspectiva de baixo para cima, qualquer inimigo vai ser um gigante. Qualquer problema vai ser um gigante. Qualquer desafio vai ser intransponível. Qualquer barreira vai ser insuperável, porque você se apequena diante do seu problema. Aleluia. Não é isso que acontece? Sim. Davi tinha a percepção espiritual daquela situação. Eu vou em nome do Deus de Israel. Aleluia. Não é com a minha força, mas com a força de Deus. E ele derrota aquele inimigo.
Porque não existe, querido, inimigo grande demais, não existe barreira grande demais, não existe obstáculo grande demais. O que existe é uma fé muito pequena. Oh, Deus. É a sua fé que dimensiona o seu obstáculo. É a sua fé que faz você enxergar o seu inimigo. Se a fé é pequenininha, o inimigo é grande. Se a fé é grande, o inimigo ou obstáculo é pequeno. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos, não se prostrem diante dos seus inimigos. Não se prostrem diante dos seus obstáculos. Não se prostrem diante do seu problema. Comece a se levantar, comece a colocar-se de pé. Porque a primeira coisa para você vai entrar no combate, né? Você tem que ficar de pé. Só em você se levantar, seu inimigo já começa a diminuir. Só em você se colocar na disposição de enfrentar o seu problema, seja ele qual for. Aleluia, Deus. Muito bem, queridos. Então Davi derrota de uma forma extraordinária, inacreditável. Ele derruba aquele inimigo, ele derruba aquele adversário. E todos se enchem de coragem e partem para cima do exército filisteu. E eles derrotam, uma derrota arrasadora. Eles arrasam com os filisteus. Tudo isso por causa da coragem de um homem. Tudo isso por causa da fé de um homem. E quem é esse homem? O menor de todos, o mais desprezado, o mais insignificante, aquele que ninguém valorizava, aquele que cuidava apenas de ovelhas. É assim que Deus faz. E aí a fama de Davi sobe mais um degrau. Primeiro, ele foi ungido rei, isso causou espanto. Segundo, ele derrota um guerreiro, um oponente. A fama dele sobe mais ainda. Agora, ele é convidado por Saul para viver ali no palácio. Saul fica impressionado com ele e o convida para viver no palácio. Davi agora sobe outro degrau. Ele está participando agora da vida, da realeza. Ele está bem relacionado. Ele está na sala do reino, se banqueteando juntamente com o rei. Ele é homenageado pelo chefe do exército do rei, que passa para ele as suas armaduras, Jonatas. Ele toma por mulher a filha do rei. Então Davi estava no ápice do seu sucesso. O rei Saul designa Davi como um líder de um pequeno grupo, de um pequeno exército de 1000 homens, e dá para Davi algumas missões, e em todas ele é bem sucedido. E cada vez que ele é bem sucedido, ele sobe outro degrau da fama. Glória. Davi está agora no ápice. Ele está vivendo no palácio, está bem relacionado, assiste diante do rei. Ele está famoso. Glória a Deus. E a fama dele é de tal ordem que quando ele voltava das batalhas, o povo começava a cantar: Saul matou a 1000, Davi matou a 10.000. Aleluia. Só que aí, a partir daí, a vida de Davi começou a mudar. Amém, Jesus. Davi, como eu disse, estava no ápice do seu sucesso, vivendo num palácio, tinha tudo do bom e do melhor, prestígio, fama, riqueza, mas tudo isso, ele estava vivendo a glória do homem. E Deus queria mostrar a Davi a glória de Deus. Glória a Deus. Davi precisava passar por uma experiência profunda. E ali no palácio não seria possível. Então, os ciúmes de Saul começa a tomar conta do coração dele. E Saul começa agora a planejar a morte de Davi, porque viu em Davi um oponente. Ele sabia que Davi tinha sido ungido rei. Ele está vendo que Davi está fazendo sucesso. Ele está vendo que Davi havia conquistado o coração do povo. Ele disse: este vai tomar o meu reinado. Então ele começa a perseguir Davi, porque tudo que Davi fazia, Davi era bem sucedido.
Aleluia. Aí ele começa a perseguir Davi. Queridos, Saul foi ungido, mas Saul não foi escolhido. Oh, aleluia. Davi foi escolhido. Glória a Deus. Todo aquele que é escolhido é ungido, mas nem todo aquele que é ungido é escolhido. Oh, glória a Jesus. Tem muita gente sendo ungida que não foi escolhida. É verdade. Meu Deus. E quando isso acontece, o povo paga um preço caro. E a perseguição de Davi começava e Davi teve que fugir. Aí começa agora o nosso texto de 1 Samuel 22, versículo 1, que nós acabamos de ler. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Antes dele passar na caverna de Adulão, ele passou em 2 outros lugares. Em Nob, onde ele foi procurar a ajuda do sacerdote Aimeleque. E o sacerdote não tinha muito com o que ajudá-lo. Só deu para ele uma espada e um pouco de mantimento. Depois ele sai dali e vai para uma outra cidade em busca de ajuda. Ele vai para a cidade da Filisteia, para Gate. Ele vai buscar ajuda com o rei de Gate. E o rei, espantado, olha, aquele que derrotou o nosso guerreiro, agora está aqui pedindo ajuda. E quando Davi ouviu essa exclamação do rei, pensou que o rei queria matá-lo, ele se fingiu de louco e saiu correndo. Ele foi buscar ajuda até no meio dos seus inimigos. Aleluia. E teve que sair de lá foragido. Às vezes nós estamos enfrentando problema e ficamos procurando ajuda aqui, ajuda ali, ajuda acolá, pedindo ajuda a amigos, pedindo ajuda a vizinho, pedindo ajuda A, B e C, mas nós não paramos para buscar ajuda em Deus. Aleluia. Deus queria que Davi buscasse refúgio nele, buscasse a ajuda dele, buscasse a direção dele e não do homem. Porque o homem não pode resolver o meu problema, o homem não pode resolver o seu problema. Aleluia. Então Davi, ele sai dali correndo e vai para Adulão. Aqui nós chegamos em Adulão. Então Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Adulão é uma cidade que fica próxima a Jerusalém, mais ou menos 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E é uma cidade repleta de cavernas. Na verdade é uma região montanhosa e tem um complexo de cavernas ali. Então Davi, ele vai para lá e ele vai se refugiar, ele vai se esconder numa caverna localizada em Adulão. E lá ele se esconde. E lá ele permanece por um tempo. Amém. Sabe por quê, queridos? Eu vou explicar para vocês. Adulão é uma caverna. E o que é uma caverna? O que é uma caverna? É o quê? É um lugar de escuridão, é verdade, é um lugar de escuridão. Mas vocês já pararam para pensar que uma caverna é um buraco na terra? Jesus. A caverna é o quê? Um buraco na terra. Um buraco na terra lembra vocês o quê? Morte. O que é uma sepultura? Um buraco na terra. Aleluia. Então Deus direciona Davi para entrar numa caverna, e essa caverna é um buraco na terra, e esse buraco na terra é tal qual uma sepultura. Então o que Deus está chamando Davi? Deus está chamando Davi para Davi morrer. Se eu fosse o pastor de vocês, e vocês dissessem assim, quero ser batizado, sabe o que eu ia fazer? Eu ia cavar um buraco na terra, ia mandar vocês entrarem, ia jogar terra por cima. Vocês não pediram para ser batizado, queridos, mas irão. Se você fizer isso, todo mundo vai o quê? Morrer. Pronto, vocês agora entenderam o que é batismo. Batismo é morrer. Glória a Deus. Está escrito em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis vós
fomos batizados pela morte de Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Ou seja, batizar, o primeiro ato significa morrer. Bom, como eu não quero que vocês morram agora, então eu vou fazer um negócio. Em vez de eu jogar terra, eu vou substituir a terra pela água. Eu vou substituir a terra pela água. Quando nós morremos, nós desaparecemos. Não é isso? Ficamos debaixo da terra. Então eu vou substituir a terra pela água. Quando você vai se batizar, você tem que entrar na água e tem que mergulhar. Quando você mergulha na água, você está, na verdade, representando ali que você está mergulhando na terra. Quem mergulha na terra está o quê? Morto. Quem mergulha na água está o quê? Morto. Morri. E nesse momento em que você submerge, você se identifica com a morte de Cristo. Você está anunciando: eu morri com Cristo, morri para o mundo. Aleluia. Mas espera aí, Jesus quando morreu, ele ficou lá na sepultura? Não. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Então você não fica embaixo da água, você ressurge, você emerge. E quando você emerge, você se identifica com a ressurreição de Cristo. Aleluia. É isso que o batismo está transmitindo. Eu morri para o mundo e nasci em Cristo, ressuscitei com Ele. Aleluia. Por isso o significado metafórico de ir para a caverna é um lugar de morte. Aquele complexo de caverna, queridos, ele é tão profundo, ele é tão vasto, que segundo os arqueólogos, até hoje, aquela caverna de Adulão não foi totalmente mapeada. É cheio de câmeras e túneis tão profundos que ainda não foram explorados até hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos entrar na caverna de Adulão e buscar Deus na sua profundidade. Na sua profundidade. Mas Irene, você está dizendo que a caverna é uma sepultura. Então a gente tem que morrer? Tem que morrer. Tem que morrer, tem que matar o velho homem, tem que matar a velha mulher, tem que matar a velha natureza. Tem que morrer para o egoísmo, tem que morrer para o orgulho, tem que morrer para a vaidade, tem que morrer para a indiferença, tem que morrer para os seus medos, tem que morrer para as suas inseguranças. A caverna de Adulão é um lugar de mudança, a caverna de Adulão é um lugar de transformação. Aleluia. Deus está nos convocando para entrar numa caverna para transformarmos. Oh, glória a Deus. O que ele está dizendo é: Davi, não adianta você viver no palácio, na glória dos homens. É melhor você viver na caverna, mas na minha glória. Porque a glória dos homens é passageira, mas a minha glória é eterna. Aleluia. E a minha glória na sua vida está apenas começando. Porque glória de Deus não é viver na pobreza e na miséria. Oh, glória a Deus. Não é isso que nós estamos defendendo aqui. Amém. Glória de Deus é, sobretudo, relacionamento com Ele em profundidade. Olha, queridos, tudo que Deus faz é em profundidade. Amém. Porque Deus não gosta de superficialidade. Quando os discípulos foram pescar e nada pescaram, Jesus disse o quê? Olha, entrou no barco e disse o quê? Vai para onde? Para mar alto. Vai para o fundo, vai para a profundeza, porque lá é lugar de viver experiências com Deus. Sai do raso, sai da praia, sai da areia, sai da superficialidade, entra no mais profundo para viver experiências com Ele, experiências de transformação, experiências de mudança. É impossível que aquele que passe por experiências profundas com Deus não mude. É verdade, Deus. Tudo com Deus é em profundidade, queridos, porque o nosso Deus é um Deus de profundidade. Amém. E Davi está lá nesse processo de mudança, nesse processo de transformação, nesse processo de intimidade, conhecendo Deus a fundo e se conhecendo. Porque na medida em que Deus Ele vai ministrando em nós, nós vamos nos
conhecendo, nós vamos percebendo como nós estamos. Que a palavra de Deus é como um espelho. Você começa a ler, ela começa a refletir você. Olha como você está. Aleluia. Aleluia, Deus. Por isso que tem dia que eu nem olho. Eu digo, misericórdia. Mas a gente precisa enfrentar, porque a gente precisa mudar, crescer, até atingir a estatura do varão perfeito. Porque a gente não quer, queridos. Quem quer passar por transformação? Dói, incomoda, né? Incomoda. Mas é necessário passar, porque as experiências que Davi iria viver, ele precisava se preparar, ele precisava dessa academia, eu chamo de academia. Adulão é uma academia, onde nós vamos exercitar a musculatura espiritual. Amém, Deus. Vocês praticam atividade física? Não? Quem pratica atividade física, levanta a mão aqui. Misericórdia. Olha, Luquinha, vamos passar aqui um dia. Mais pouco para correr uns 5 km, viu? Vamos fazer um arrastão aqui. Musculatura, treinamento. Se nós chamarmos você para correr 5 km, vocês conseguem? Não. Por que não conseguem? Porque não foi treinado. A musculatura não está preparada. Não tem estrutura ainda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que criar um programa, um passo a passo. Primeiro nós vamos andar 1 quilômetro, a gente vai passar uns 3 meses, depois 2 quilômetros, depois a gente vai dar um disparo, né, Luquinha? Luquinha passava comigo correndo e sorrindo. Eu. Oi, Glória! Até hoje eu lembro ali na Praça do Imbuí. Ele passava sorrindo e conversando, eu buscando fôlego. Musculatura espiritual, fortalecimento espiritual. E quando Davi está nesse processo, Deus faz uma coisa interessante. Deus manda para Davi um exército, porque Davi, de herói, ele vira inimigo público número 1 de Israel. Agora ele está sendo perseguido pelo rei e tem um exército atrás dele para matá-lo. Então o que Davi precisa? Davi precisa de um exército. Ô, Glória! Davi precisa de um exército para defendê-lo. E Deus manda um exército para Davi? Manda. Olha o exército que Deus manda para Davi. Quando seus irmãos, versículo 1, e toda a sua família de seu pai souberam disso, desceram desceram ali para estar com ele. Então o primeiro exército, o primeiro grupo que vai compor esse exército que Deus manda é a sua própria família. Mas espera aí, não é essa família que desprezava ele? Olha aí. Davi estava vivendo no palácio, mas a família dele não estava. Porque eles tinham um problema, eles tinham um conflito que ainda não tinham resolvido. Você pode estar vivendo bem, você pode estar feliz, aparentemente feliz, supostamente feliz, mas o que Deus quer saber é como é que está a sua família. Você está bem com a sua família? Que não adianta você ter sucesso se a sua família está ficando para trás. O primeiro grupo que Deus manda para Davi era a família que o desprezava. Sabe por quê? Porque eu disse para vocês que caverna é lugar, não esqueçam isso, caverna é lugar de tratamento. Repitam aí, caverna é lugar de tratamento. Qual é o primeiro grupo que ele manda? Tem família aqui precisando de tratamento? Amém. Aqueles que desprezavam, zombavam dele, não queria nem que ele chegasse perto, tinha vergonha dele. É esse grupo que Deus está mandando para ele. E não apenas esse grupo dos seus familiares, onde Deus ali vai restaurar e vai reconciliar. Não queira estar assumindo o ministério e estar fazendo a obra de Deus e deixando a sua família para trás. Louvado seja Deus. E ele manda outros. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividados e amargurados.
amargurado de espírito. Querido, se eu fosse Davi, eu ia dizer, Deus, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou precisando de um exército forte. Eu estou precisando de um exército aguerrido. Eu estou precisando de guerreiros robustos, homens valentes. Qual é o exército que Deus mandou, queridos? Está em versículo 2. Todos que se achavam em aperto, todos que estavam amargurados, endividados e amargurados. Sabe o que é isso? Em aperto, vivendo crises emocionais, angústias, aflições, desesperados. Qual outro grupo que ele mandou? Endividados. Endividados naquela época, sabe o que era, queridos? Quando se tinha uma dívida e não tinha por que pagar, virava o quê? Escravo. Então, mandou para ele um exército de angustiados, aflitos, escravos e amargurados de espírito, depressivos, tomando Lexotan, Gardenal. Eu acho que Davi chegou assim, Deus, olha só, você não está entendendo a minha situação. Está pegando aqui embaixo. O negócio aqui está feio. Você manda um bando de rejeitados, inseguros, medrosos. Um bando, como a gente costuma dizer, um bando de bolacha quebrada. Você sabe de onde vem essa expressão, bolacha quebrada? Sabe não? Os mais novos aqui não sabem não. Mas meu patrão que é velho sabe. Walter ali, eu já chamo ele de patrão. Ó, tinha uma fábrica aqui de biscoito Tupi. Tinha uma fábrica ali. Então os biscoitos que saíam fora do padrão, que partiam, que saíam com algum defeito, eles então separavam e colocavam num saco enorme e vendia pelo menos a metade do preço. Aí, né? Nós, né, na época, para nós era uma festa, né? A gente ia lá para comprar aqueles pacotão, quando a gente saia com aquele pacotão, a gente saia feliz da vida, cheio, com um sacão cheio de bolacha quebrada. Davi disse para Deus, o Senhor mandou um pacotão de bolacha quebrada. Como é que luta com um exército desse? E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Porque existem muitas bolachas quebradas que estão aí precisando de uma liderança. E Deus quer constituir cada um de vocês uma liderança sobre essas pessoas. Mas antes de você liderar aquelas pessoas, você precisa aprender a se liderar. E para você aprender a se liderar, você tem que entrar em adulão. Você tem que entrar na caverna. Você tem que passar pelo tratamento. Obrigado. Você tem que passar pelo tratamento de Deus. Caverna, querido, deserto e vale são lugares de tratamento. Nós não gostamos de passar, mas nós precisamos. Foi ali que Davi viveu experiências profundas com Deus. E Deus falou fortemente. E olha, queridos, como Deus tratou o coração de Davi. Aquela família que o desprezava, o pai, que não queria nem saber dele, nem considerava ele como um filho. Olha o que Davi faz. Versículo de número 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Ou seja, ele quer preservar o pai e a mãe. Olha, toma conta deles, porque eu vou entrar numa guerra, numa batalha, e eu quero deixá-los em segurança. Ele está cuidando dos pais que o desprezou. Aleluia. E por que ele faz isso? Porque Deus tratou o coração dele. Larga do lão. Amém. Às vezes nós desenvolvemos uma rejeição, uma revolta, uma mágoa por aquilo que nós passamos, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o irmão, e aquilo fica permeando o coração, adoecendo a alma. E Deus quer tratar, por isso, entre em adulão. Ele deixa o pai e a mãe e ele diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. E ele volta para adulão porque o tratamento dele ainda não havia terminado.
junta. Que elas terminam aqui. Continua. Oh, você não sabe o que é só pedir. 8h20 você que entrega. 8h20? Sim. Ah, é? Tem esse tempo. Ah, que coisa boa. Pensei que era 8 horas da É vida. preparação para o fruto do Espírito. É, nós falamos Glória sobre a o Deus. Espírito, né? É. Oh, Pai, que coisa boa. Deus é bom. Então Davi diz: deixa meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele está buscando a direção de Deus. Antes ele estava buscando proteção e direção com o homem. Agora ele está buscando a direção e a orientação de Deus. Você está buscando solução para o seu problema em quem? Aleluia. Você está buscando em quem? Quem é que pode resolver o seu problema? Oh, glória a Deus. Até quando você vai viver desse jeito? Oh, Jesus. Até quando você vai ficar nessa lamentação, nessa lamúria, nessa murmuração? Até quando você vai perceber que só depende de você? Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Nós somos fruto do nosso próprio pensamento. Se você pensar que você é um derrotado, você vai agir como um derrotado, você vai viver como um derrotado. Mas é em Adulão que Deus nos mostra quem nós somos quando estamos nele, quem nós somos quando estamos com ele. E esse exército de bolacha quebrada, Davi começa a liderar esse exército e sob a direção de Deus, esse exército começa a ser tratado, começa a ser trabalhado. Aleluia. Esse primeiro grupo que estava em aperto, que estava em opressão, que estava em aflição, em angústia. Muitos entraram aqui vivendo nessa angústia, sentindo essa angústia, sofrendo essa angústia. Sabe por quê, queridos? Esse exército de bolacha quebrada somos nós. Aleluia. E Adulão é aqui a igreja. Amém. Glória a Deus. Aqui é uma caverna. E nós estamos aqui para sermos o quê? Tratados. Aleluia. Deus nos chamou para Adulão para sermos tratados. Aleluia. E Davi é um antitipo de Cristo. Davi é uma representação de Cristo. Quem é que está liderando o grupo? Davi. Quem é que está nos liderando? Jesus. Amém. Ele é o líder que nos trata, que nos orienta, que nos Amém, ensina Deus. e que nos adestra para a peleja. Glória a Deus. Davi está treinando, está tratando, está trabalhando esse exército de bolacha quebrada. Oh, Jesus, obrigada, Deus. E está levando-os a perceberem o seu valor. Glória a Deus. Se você não percebe o valor que você tem, Oh, aleluia. você não consegue se colocar de pé. É verdade. E é interessante como nós, né, acreditamos mais naquilo que os outros dizem para nós do que naquilo que Deus fala. Alguém diz: você não vai conquistar, você não vai conseguir, não adianta tentar, você não nasceu para vencer, sua vida vai ser isso mesmo. O que acontece, a gente acredita. E quando a gente acredita e absorve isso, a nossa vida vai se tornar isso mesmo. Porque você é exatamente quem você pensa. Porque da forma que você pensa, você age. Fala. A nossa mente é Glória a impressionante. Deus. Ela dá forma ao nosso pensamento. Aquilo que está aqui, ela vai querer concretizar aqui. Por isso que a gente observa um padrão. A gente observa um padrão. Aleluia. Aqueles que estavam em aperto, vocês conhecem alguma pessoa que está em aperto? Angústia? Amém. Aflição? Convide elas para Adulão.
Aleluia. Deus está em adulão e Ele quer tratar você. Amém. E os que estavam endividados, escravos, e os que estavam amargurados de espírito, queridos, por conta dessa pandemia, tem fenômenos interessantes acontecendo. Primeiro, muitas pessoas entraram em pânico, em crise e até em depressão porque não podiam sair. Isso gerou muita crise. Por isso que nós ainda vamos marcar aqui, né, pastora, quando a gente vai falar sobre crise de ansiedade. Sim. Um dia a gente vai falar sobre crise de ansiedade. Aleluia. O que é, como lidar com ela. E agora, com a flexibilização, nós percebemos um número enorme de pessoas que estão com medo de sair. Antes, estavam com medo de ficar aprisionadas em casa. Agora, estão entrando em crises porque não conseguem sair de casa. Meu Deus. E algumas, inclusive, cristãs, evangélicas. Eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa e foi deixar os pais. E trouxe os pais perante o rei. Por todo o tempo que Davi esteve no lugar, olha a expressão que a Bíblia usa, versículo de número 4, final do versículo 4. Por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Aleluia. Glória a Deus. Mas espera aí, antes Davi vivia no palácio. E Davi desceu do palácio da glória humana para uma caverna para viver a glória de Deus. Ai, que despencada linda. Não estou dizendo que é agradável. Né? Num lugar forte. Por que lugar forte? Porque ali Deus se manifesta. Porque ali Deus revela-se para você. Porque ali a presença de Deus é sentida. Aleluia. Ali a presença de Deus é percebida. Por isso que chama ali um lugar forte, porque rocha. Né? A caverna é feita de quê? Pedra. Vamos desenvolver isso. Eu gosto que vocês façam conexões para vocês entenderem a palavra. Uma caverna é feita de quê? Rocha. Vocês lembram quando Jesus disse a Pedro: Tu és Petros. Petros em grego quer dizer uma pedrinha. Tu és Petros, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, ele não disse sobre essa, referindo-se a Pedro. Ele disse sobre esta, referindo-se a ele mesmo. Sobre esta pedra. Pedra é rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Esta rocha, porque Jesus é a nossa rocha. Vocês disseram que a caverna é feita de rocha. Então entrar em Adulão é entrar em Cristo. É estar em Cristo, morrendo para o mundo e vivendo para a glória de Deus. Glória a Jesus. Porque lá nós temos que matar tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Deus precisava tirar de Davi tudo aquilo que estava prendendo Davi ao mundo. Tudo aquilo que estava seduzindo Davi à glória do homem. Para que Davi pudesse se apegar única e exclusivamente à glória de Deus. Então você tem que se desprender daquilo que lhe aprisiona. Você tem que desprender daquilo que te aprisiona. E queridos, não é fácil. Você está num palácio, está num banquete, tendo tudo do bom e do melhor, morando em condomínio de luxo, carro zero. E Deus está dizendo: olha, tudo isso daí é glória dos homens. Misericórdia, Jesus. Por todo o tempo Davi esteve no lugar forte, treinando, robustecendo, musculatura espiritual, sendo tratado, sendo
trabalhado, ouvindo a voz de Deus, aprendendo na sua intimidade a discernir a voz de Deus. E o profeta Gade, porém, disse a Davi: não fiques neste lugar forte. Mas peraí, é para ficar ou não é para ficar? Deus me manda para a caverna, para um lugar forte, e agora o profeta diz: saia do lugar forte. Que história é essa? É que o tratamento acabou. Aleluia. Há um tempo para entrar na caverna e há um tempo para sair da caverna. Há um tempo para entrar no deserto, há um tempo para sair do deserto. Há um tempo para entrar no vale, há um tempo para sair do vale. Caverna, deserto e vale não são locais de moradia, são locais de passagem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Não fique no lugar forte. Davi já estava se acostumando com a caverna. Ok, Deus está tratando, Deus está ali operando, Deus está fazendo maravilha, mas Deus quer usar você para um propósito. Amém. Deus está investindo em você, não é para você ficar aqui na igreja em adulão. Eita, aleluia, Deus. Mas Ele quer enviar você. E Deus tratou não apenas Davi, mas Ele tratou também o exército de Davi. Ele tratou primeiro a família. Amém. Tratou os oprimidos, tratou os endividados e tratou os amargurados de espírito. Oh, glória. Pegou essa bolacha quebrada, fez uma massa nova. Amém. Amém. E disse: agora está na hora de sair. E eles saem para o bosque de Herete, porque ali eles vão começar a enfrentar seus inimigos e suas batalhas. Oh, glória a Deus. Mas agora eles estão com a musculatura robustecida. Eles agora estão fortes. Segundo a própria história, esse exército de Davi, com esses 400 homens, venceram tantas batalhas, batalhas inimagináveis, que essas bolachas quebradas ficaram conhecidas como os valentes de Davi. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os valentes de Jesus. Não são mais vistos como bolachas quebradas. Amém. O homem olhava como bolacha quebrada, mas Deus sempre olhou como uma bolacha inteira. Obrigado. Você não é bolacha quebrada. Aleluia. Você é importante, você é valoroso. Deus te ama. Amém. Glória a Jesus. Não tem aquele louvor que a gente canta recorrentemente? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, se achando um oprimido, um endividado e um amargurado de espírito. Oh, Jesus. Eu quero falar porque o valor que você tem. Aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Ele diz